Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo às quintas-feiras, pelo canal 10 Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, a partir de 18 horas. Nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir o nosso programa pelo Facebook, ao vivo, em tempo real, pelo aplicativo da RPT Play. Basta que você baixe o app pelo Play Store em seu celular e você poderá nos assistir em qualquer canto deste nosso planeta em tempo real. Esses são os milagres da tecnologia do século XXI. Se estamos nesse estágio de desenvolvimento, o que virá, então, no futuro, em tecnologia, será um espetáculo para quem tiver o privilégio de estar vivo nas próximas gerações. Os jovens que irão nascer, então, terão uma vantagem imensurável em relação a essa revolução tecnológica, que é considerada a quarta revolução industrial. Agora, ao abrir a página, clique na logomarca. Se você tiver interesse em assistir as nossas reprises na internet, através do YouTube, youtube.com/Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. Há 5 anos de programação, exatamente o tempo que o nosso programa está no ar, com os mais variados temas direcionados à pesquisa ou recreação cultural do internauta. Então, procure lá no YouTube e você terá uma vasta programação para poder pensar sobre os mais variados e diversos temas que o Brasil hoje nos impõe a refletir. Nós estamos hoje passando por uma fase complexa no Brasil, muito complicada, um estágio político em que o país se degrada. Ao mesmo tempo que ele se degrada, por um lado, há uma outra falange que trabalha para recuperar o país. Então, nós estamos vivendo um grande conflito. Eu sempre digo que nós já estamos em guerra civil há algum tempo. Só que essa guerra civil ainda não foi disparado nenhum tiro, mas, pelo menos em guerra ideológica. Infelizmente, o Brasil hoje é um país dividido. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos fazendo um programa especial. Esse programa será levado ao ar num dia, uma quinta-feira do mês de julho. Eu estou gravando previamente esse programa. E farei, então, hoje um programa especial. Estou recebendo aqui 2 convidados, que eu vou entrevistá-los. Um já conhecido do nosso programa, que é o Dr. Otávio Sampaio, advogado. E também estou recebendo aqui o cabo da Polícia Militar, Daniel Silveira, especialista em segurança pública. Muito bem, um olá saudoso para vocês e quero aqui agradecer com muita honra a participação de vocês aqui. É uma honra muito grande recebê-los aqui no meu programa e agradecer a atenção de vocês por ter comparecido ao programa. Nós vamos falar sobre um tema bastante momentâneo e atual na nossa cidade de Petrópolis. Hoje nós vamos falar sobre Petrópolis, sobre a política de Petrópolis. E o Daniel Silveira propôs uma ação, um procedimento legislativo na Câmara Municipal de Petrópolis,
visando a cassação, pedindo, né, a cassação ou abertura de um processo de cassação de 2 vereadores que estariam envolvidos em processos criminais. Um foi preso em flagrante, com dinheiro na banheira, na Hidro, em casa, está preso, que é o Paulo Igor, era o presidente da Câmara, e está preso. E o outro vereador, o Dudu Eduardo, que está foragido. Também teve a prisão preventiva decretada e está foragido. Pelas notícias que nos chegam, a Câmara, a princípio, tomou uma iniciativa de suspender o salário de ambos os vereadores e a Justiça resolveu conceder o direito deles continuarem a receber, mesmo um estando foragido e o outro estando preso. Nós vamos também discutir esse tema, esse ponto, por que isso ocorreu. Aí há uma implicação de ordem jurídica. Eu gostaria, então, de fazer uma primeira pergunta, e complementando com o vereador Dudu, entendo que ele, pelo fato de estar foragido, já teria essa possibilidade de ser reconhecida a suspensão do seu salário. Mas, como o Poder Judiciário concedeu a eles o direito de receber essa verba, o subsídio, né, do vereador, me parece que o problema ficou por conta da Câmara. A Câmara deveria ter tomado as iniciativas regimentais de proceder à cassação ou afastamento em definitivo de ambos os vereadores, para então ter o respaldo jurídico necessário para poder suspender o subsídio de ambos os vereadores. Então, essa aí é a temática que nós vamos colocar, mas antes de mais nada, eu queria que o Daniel colocasse para nós o que motivou você entrar com essa demanda administrativa junto à Câmara Legislativa de Petrópolis, Câmara de Vereadores. Bom, doutor, primeiro, bom dia, satisfação poder participar aqui do programa do senhor. Como o senhor falou bem, bom dia a todos os telespectadores que estiverem assistindo, que forem assistir brevemente. O que acontece? O que motivou esse tipo de ação é o que já motiva há muito tempo. Como o senhor disse ali no começo do programa, exatamente a degradação política do país. Mas quando isso chega em um nível municipal, que eu sou nascido e criado em Petrópolis, sou dessa cidade, quando tem esse alcance de poder tomar essa providência, que é a providência que eu acho que cada um que se sentir indignado, que essa palavra pudesse ter, então, que entre com esse pedido, assessorado pelo advogado, meu amigo também, Otávio Sampaio, que é o responsável pelo pedido, né, por montar toda a peça. E o que motivou, de fato, é a indignação, né? Que eu sempre costumo dizer que, não criticando o povo brasileiro, porque é um povo sofredor, trabalhador, adaptável a qualquer situação, e ainda consegue levar a vida, apesar de ser usurpado o tempo todo pelo abre aspas, governo que nós temos. Se eu falar alguma coisa, o senhor tem vários anos aí de estrada à minha frente no meio jurídico, então o senhor pode me corrigir, fique à vontade. O que acontece? O brasileiro, ele parece ficar mais resignado com a atual conjuntura do país, a ter que correr atrás dos seus direitos e saber também os seus deveres, né? Porque o político hoje, que a gente chama de político profissional, ele acaba ascendendo ao poder, eleito pelo povo, e quando ele lá chega, ele percebe essa resignação brasileira, né, do povo brasileiro, de não correr, não cobrar mais. Ele quer que alguém esteja na liderança. Quando ele percebe isso, então ele começa a legislar em prol de si mesmo, não pró-povo, né, e se blindam contra isso. Então, o que me motivou, a palavra corrupção que a gente fala, é o que motiva a gente a lutar contra ela, né? Embora nós não possamos acabar com a corrupção, a gente pode diminuir drasticamente o número de corruptos e corruptores, ou de atos corruptíveis também. Então, o que me motivou foi estar dentro da minha cidade, embaixo do meu nariz, pessoas que eu via na rua, que vários amigos meus depositaram a credibilidade, eles lá ali agiram em cima da boa fé das pessoas com má fé. Então, isso aí que motivou. A gente se baseou em um caso idêntico ao nosso, em Foz do Iguaçu, que a denúncia partiu de um jornalista local, que 5 vereadores acabaram sendo cassados, né? Tiveram seus mandatos interrompidos,
né, e acabaram sendo presos aí. Então, é isso que motiva a gente. E eu costumo pensar que se cada pessoa, não tem que ser cada um, não tem que ser cada cidadão que faz isso, apenas um, na sua Câmara Municipal, ou saindo a nível estadual, nas Assembleias Legislativas, ou quem é de Brasília, no Distrito Federal, de fato lutasse com as armas que nós temos. O fato de sair às ruas e faixas e tudo mais, soma. Só que o ato de protesto tem que ser necessariamente esse tipo de ato. Então, o que me motivou foi isso, o alcance do ato. Perfeito. Então, eu passaria agora ao Otávio para ele explicar para nós como é que foi esse procedimento e quais são já que uma vez a Câmara decidiu que não vai não vai instaurar o processo de cassação, quais seriam também as providências recursais que o advogado Otávio estaria promovendo. Bom, doutor Prisco, obrigado. Sempre um prazer estar no seu programa. Já vinha outras vezes, né? Agradeço o convite novamente. Obrigado aí para quem está assistindo. Espero que aproveitem aqui o que a gente vai esclarecer. Bom, primeiramente eu vou dar uma iniciada aqui no procedimento em si, como foi tratado, né? A gente seguiu todo o regimento interno da Câmara de Vereadores e baseado na Constituição Federal e até mesmo no Código Penal, bem como em outros casos, né? A gente tem casos semelhantes também, o Daniel aqui citou o caso de Foz do Iguaçu, nós temos o caso do Cid Amaral, ele senador do PT, que ele foi cassado com uma prisão preventiva, sem qualquer tipo de condenação penal, e faz todo sentido, porque a priori, originariamente, cabe à Casa Legislativa fiscalizar a própria Casa Legislativa, né? Quando a Câmara não age, seja ou a Assembleia Legislativa, ou o Senado, quando a própria Casa Legislativa não age, aí é que entra o papel da Justiça, do Judiciário de interferir. Até o Judiciário interferir, vigora lá a tripartição de poderes estabelecida na Constituição Federal. Cabe à própria Casa Legislativa, que normalmente tem dispositivos legais, leis, tratando do assunto. E é o caso do Regimento Interno de Petrópolis, que você tem lá a hipótese de quebra de decoro, como o caso de cassação. A gente tem todo o procedimento, inclusive a forma de denúncia, prazo para início e término do processo de cassação. Então, a gente seguiu até o início com tudo direitinho, pedindo a cassação com base na quebra de decoro, com base também lá no artigo 37 da Constituição Federal. Mas, é claro, sempre focando ali focando e com objetivo direto na própria denúncia do Ministério Público. A gente teve acesso à denúncia do Ministério Público, as transcrições das interceptações telefônicas que foram feitas do senhor vereador Luiz Eduardo, o Dudu, e do ex-presidente da Câmara, Paulo Igor. Tivemos acesso a isso. Isso foi tudo anexado à petição que fizemos. Na primeira vez que nós protocolamos a petição, a gente ainda não tinha esse documento, a Justiça ainda não havia liberado. Aí eles arquivaram, a Câmara arquivou. Posteriormente, liberaram o processo e aí foi possível a gente juntar esses documentos. Interceptação telefônica, que a Polícia Fazendária e o Ministério Público pediram, né? E bem como a denúncia do Ministério Público apresentando ali que os vereadores teriam cometido o crime de peculato e fraude em licitação. Fraude em licitação que teria ocorrido em relação à empresa Elf Soluções, que é a empresa que prestaria serviços para a própria Câmara de Vereadores, de limpeza até o cafezinho, dentre várias coisas. E aí, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido uma licitação sem publicidade alguma, ferindo lá os princípios, né, de direito administrativo e constitucionais, incluindo aí, acabando incorrendo num crime de fraude de licitação, no qual, agora me falha a memória, que seriam uns 25%, seria 25%? 25% do valor da licitação, dinheiro que seria dado aos dois vereadores, Luiz Eduardo Dudu e o Paulo Igor. Então, a gente fez isso aí, acabamos depois tendo a votação, vou responder a sua pergunta, doutor Prisco. Houve a votação, 10 vereadores votaram contra
Temos hoje 13 vereadores na Câmara, 10 vereadores votaram contra a abertura da cassação. Quero deixar claro aqui que a abertura do processo... Abertura do procedimento. Exatamente, seria a abertura do procedimento. Poderia até depois um julgamento de mérito, aí Isso. era outra... Mas impedir a abertura do procedimento... Eles se recusaram a investigar. A minha maior revolta, quando eu fico revoltado com esse tipo nesse caso concreto, é o seguinte: o legislador, como eu disse aqui, o vereador, ele tem o papel de fiscalizar. E ali, o que está ocorrendo é muito sério. Você tem um crime, você tem um Ministério Público acusando 2 vereadores da Câmara, incluindo o presidente da Câmara, de terem contratado uma empresa com fraude em licitação para serviços na própria Câmara. O que deveria fazer um vereador desta Câmara? No mínimo, instaurar um processo, cuidar da casa dos vereadores. É para isso que ele está lá, né? É o mínimo que se espera de um vereador, é que ele cuide da casa que ele está. Ele tem que prezar pela Câmara de Vereadores. Então, vereadores acusados por uma fraude de licitação na Câmara de Vereadores para serviços a serem prestados para a Câmara de Vereadores tem que ser investigado por quem? Pelos vereadores. Me parece muito óbvio isso. E, como bem disse o senhor, ali votou-se no dia da votação a instauração de um procedimento, um processo, que seria a comissão de ética, uma comissão processante, que teria, conforme regimento interno, 90 dias para avaliar o mérito, pedir informações ao Ministério Público, debater com a população, enfim, fazer o que quisessem, e aí sim votar pela cassação ou não. E eles se negaram a abrir o processo, eles se negaram a investigar, se negaram a fiscalizar, eles se negaram a fazer o papel fazer democracia. Se negaram e fazer a democracia, sobretudo... Com certeza. Né, rasgaram todas as regras do jogo democrático que nós vivemos Exatamente. hoje. O Estado de Direito. Exatamente. Isso foi falado para eles, né? Na verdade, não desrespeitando aos colegas, mas chegou até a dar pena do jurídico da casa. Eu não sei se eles realmente estão desinformados sobre o assunto, se eles não têm essa informação, o que seria inadmissível, já que é o jurídico da Câmara Municipal, ou se eles estão muito aquém do que a população merece como representatividade jurídica, né? Que é o maior interesse ali naquela casa, é o interesse do povo petropolitano. Então... Foi dado a palavra a vocês lá para sustentar a pretensão? Não foi dada a palavra. Inclusive, eu fiz um desafio agora, esses dias, aí, uma proposta. A minha intenção é nitidamente de esclarecer, tentar ajudar os vereadores a chegar a uma conclusão. Porque os vereadores alegaram o seguinte, lá na Câmara e em declarações no jornal, que teriam votado contra a abertura desse procedimento de cassação porque os vereadores não tinham sido condenados. E isso não faz o menor sentido. Nós temos porque ali não se tratava de condenação, ali se falava de investigação para uma futura, talvez, cassação. Ali não se votava ali cassação. Não se fala em jurisdição. E é um ato administrativo, ali não seria um ato penal. A jurisdição seria administrativa até e legislativa. Exatamente. Porque não tem nada a ver com a jurisdição do juiz, né? Até porque como eles alegam, que se houvesse uma sentença criminal condenatória, que é o que eles alegaram, eles abririam então o processo, instaurariam então o processo de cassação. Mas isso a própria Constituição é clara em dizer isso, já não necessita. Se o legislador ou o parlamentar já tiver uma condenação criminal, já são suspensos os direitos políticos. Então, o que eles alegam, além de absurdo, é raso, não é isso? E perde o mandato, exatamente. Então, quando Montesquieu propôs a tripartição dos poderes, ele diz exatamente isso, que um poder não poderia intervir no outro para manter equalizado, a não ser quando um exacerbasse a sua função. Nesse caso agora, como eles vetaram uma coisa que seria óbvia de ser cumprida, que seria a abertura dessa comissão, dessa comissão votante, aí então eles começariam isso independente do judiciário. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Né? No caso, a quebra do decoro parlamentar. Agora, como eles recusaram essa denúncia, se um juiz, eu, por exemplo, se eu fosse juiz, eu entenderia que nesse momento, se eu pedisse para que fosse aberto, então eu estaria, de fato, entrando na autonomia de um dos poderes, porque eles recusaram uma coisa que eles deveriam ter aceito. Como o Otávio eu falou. acredito até que essa recusa do judiciário em vamos dizer, em manter quer dizer, se recusar a manter por mais contraditório que seja, mas esse é o raciocínio, se recusar a manter o pagamento dos subsídios dos vereadores, né? Sim. Então, o judiciário disse, não pode suspender, mandou pagar, né? Mandou pagar por quê? Porque o juiz, na jurisdição dele,
ele não tem elementos para sustentar a suspensão do pagamento do subsídio. Ele não tem o respaldo jurídico para isso. O respaldo jurídico deveria vir da Câmara. Evidente. A Câmara deveria ter instaurado o procedimento administrativo competente, regimental, e lá, definida então a situação de suspender o subsídio, o juiz estaria respaldado, porque daria respaldo a uma decisão administrativa. Esse seria um caminho. Pela Constituição Federal ali e pelos princípios gerais que a gente tem, o judiciário ele faz controle da legalidade nos atos administrativos, mas ele não pode fazer controle de mérito nos atos administrativos, apenas de legalidade. Então ele teve que cumprir o papel estrito dele nesse caso, né? Agora o que pode ser levado... E me parece que esse argumento foi colocado lá, né, para sustentar o procedimento da instauração. Eu confesso que eu não cheguei a ler esse pelo que eu estou sabendo, mas me parece que é o razoável. O argumento seria esse. Bom, se a justiça mandou pagar, por que nós vamos caçar? Ah, não, sim. Foi isso que eles disseram. Mas é justamente o contraditório. Desculpa te cortar, Otávio. Justamente é esse o contraditório. Se independe do judiciário nesse caso concreto, então por que eles vão se valer de uma desinformação seletiva, inclusive, que foi propagada pelo governo em redes sociais para manter o povo com uma falsa informação, que é uma grande mentira. Então, eu deixar essa crítica aqui aberta para o governo hoje atual de Petrópolis, que jogou sujo, inclusive outra crítica, que encheram o plenário com assessores e funcionários de cargos comissionados para que o povo não pudesse estar presente na sessão. Então, isso foi um grande absurdo. Houve essa manobra também. Houve uma manobra. Então, quer dizer, parece que o governo, de fato, está jogando contra o povo, o que isso, para mim, é inadmissível. Esse é o meu motivador. Pegou muito mal, porque a população toda está revoltada, indignada. Eu acredito até que isso vai ter um reflexo eleitoral na próxima eleição em relação a esses 10 vereadores. Tomara. Eles vão ficar um tanto quanto desgastados. Apesar de que uma grande parcela de vereadores é eleita por um público, né, eleitoral que não está nem ligado a essas situações, né? São pessoal de comunidade e tal que fica atrelado aos favores do governo e da vereança. Esse aqui é um grande problema, né, Otávio? Doutor Prisco, queria acrescentar uma coisa engraçada aqui, porque lembrei de você e da última vez em que vim ao seu programa. Isso citou aí os vereadores que devem sofrer em relação a voto por terem votado contra a cassação. Um deles foi o Marcelo Prodeficiente. No último programa, um dos últimos programas que eu fui convidado pelo senhor a comparecer, falamos da... Você até elogiou, né? Não. Eu falei... O senhor, na época, me perguntou sobre renovação que não houve na Câmara, etc. Eu disse que estava muito chateado, porque de uma parte não havia renovação nenhuma, e o que teria de renovação seria a gente, por exemplo, falei que eu imaginava que o Marcelo Prodeficiente, por exemplo, seria uma pessoa de bom coração, mas que ganhou a eleição com um projeto que ele tem, que sempre foi de doar cadeira de rodas. Fora isso, a gente sabe que é uma pessoa que não demonstra qualificação. Né? Qualificação legislativa para representar o município. Né? Ele teve voto. Né? E a gente sabe que o trabalho dele, que ele diz que ele tem, foi de doar um monte de cadeira de rodas. E aí no seu programa eu falei, estou muito desanimado com isso, porque, por exemplo, no caso do Marcelo Prodeficiente, agora com ele vereador, ele vai fazer o quê? Doar mais um montão de cadeira de rodas? Foi essa frase que eu falei no teu programa. E isso me gerou uma série de retaliações. Tá? Para quem olha para aquela cara de bom moço lá do seu Marcelo Prodeficiente, que votou contra a cassação, contra a instauração da cassação do Paulo Igor e do Dudu, na época também me fez sofrer retaliações. Tá? Botou um pessoalzinho lá para falar mal de mim, tudo mais. Se deu mal, porque dentro de escola teve um que foi falar mal de mim, só que os alunos eram todas pessoas que gostavam de mim. Tem uma garotada que gosta de mim. E, enfim, chegou em mim. Então, cara de bom moço, mas a gente viu hoje nas atitudes, assim como os outros 9 vereadores que votaram contra. E
É a falta de consciência política, né? Falta de consciência política. Justamente o que o doutor disse. Não dou meus atrelado Falta a de favores. conhecimento do jogo democrático. não dou meus- Você vai Sim. assistir uma partida de futebol, se Sim. você não souber por que 22 jogadores estão correndo atrás de uma bola, qual o objetivo daquilo, e por que eles correm, e qual é a beleza do jogo na hora de fazer uma bela jogada e fazer um gol, marcar um tempo. Da estratégia. Né? Você tem que conhecer aquilo. A mesma coisa é um jogo democrático. Se o sujeito se elege porque simplesmente, especificamente, ele faz um trabalho de doação de cadeira de roda, ele não precisa ser vereador para isso, ele pode continuar fazendo o trabalho dele. Agora, nada obsta que ele, como uma pessoa ligada à comunidade, ligada a um trabalho de cadeira de roda, e que quer ser um legislador municipal, um vereador, muito simples, ele tem que se dedicar a isso. A primeira coisa que um vereador recém-eleito tem que fazer, quando ele chega na Câmara, na minha opinião, é o que eu faria se eu fosse, primeiro, conhecer toda a estrutura do governo, todos os poderes, todas as secretarias, todos os meios de canalização, né, do funcionamento da Câmara. Depois, começar a trabalhar em cima de políticas públicas. Né? Concordo E plenamente. a cadeira de roda é uma coisa que é muito específica. E fazer até uma... Desculpa até Agora, interromper tem também. pior ainda que tem outros vereadores que nem isso fazem. Mas justamente isso. A crítica aqui ao povo é justamente essa. É não se pegar a favores que o candidato ou o vereador venha a fazer em favores sociais. Isso não é o papel do legislador. Ele vai fazer muito mais legislando pelo povo do que fazendo uma festa local em uma praça, por exemplo. Isso não é papel do vereador. Isso não é papel de um deputado. Isso não é nem papel, talvez, de uma ação social da prefeitura, o executivo, mais plausível e até mais execuível. O vereador não tem esse papel. Então, as pessoas confundem isso. Né? E deixar registrado para aquele que vende o voto é pior do que aquele corrupto que tenta comprar o voto. Então, é uma falta de sem-vergonhice, falta de vergonha de um lado, e do outro lado, a canalice do candidato. Então, se a população realmente não estiver atrelada a esses favores e prestar atenção no qual é o papel político de um legislador, acho que começa a mudar um pouquinho as coisas. Teve um outro aspecto também, que foi uma manobra política feita pelo gabinete do prefeito, em que um vereador que estava ocupando um cargo de secretaria foi exonerado por ele na véspera ou antevéspera, para que voltasse a ter a cadeira dele, porque aquele que estava substituindo, segundo consta, não iria votar contra a cassação, ou seja, não iria votar no grupo dos 10. Sim, teve esse caso sim. Só que aí, no caso, aí acabou se tornando até uma meia especulação, né? Porque tem dois casos aí. Tem essa história, em que... tem problema de citar o nome, não? Não, pode citar. Que o suplente, Jamil Sabrá, teria se negado aí contra a cassação, né, contra o projeto de abertura, e abandonou a cadeira, e o Maurinho, que é o vereador original, Maurinho Branco, assumiria essa cadeira. Só que já tem uma outra história de uma lei, que eu não me recordo, o número de 2016, que impede que um vereador seja presidente de uma sociedade de economia mista, no caso a CPTrans. E ele já tinha terminado o prazo e deveria retornar para a cadeira. Então tem essas duas vertentes. Então a gente não sabe qual é a real, mas aí eu prefiro especular, que a gente pode sim especular que tenha sido uma manobra e que usou-se então essa lei. E ele continua lá? Ele assumiu em definitiva a cadeira ou já voltou para... Não, ele assumiu. Vai permanecer até 2020. Só que a gente pode especular que pode ter sido sim uma manobra e maquiaram com outra história, para o povo acabar engolindo, porque o povo brasileiro está sempre engolindo uma história política e a gente sabe como é que é. Tem essa história real, a gente não sabe qual... A gente especula então, a gente não sabe o que de fato é, né? Toda história tem três lados. Eu acho o seguinte, o jogo político, ele não tem nada de santo, né? Na política não tem santo. A política, para exercitar a democracia, é necessário que seja feito esse jogo, né? Pelo menos na República é assim. Eu sou monarquista, eu tenho uma outra visão de poder. Eu sou parlamentarista. Eu sou monarquista e milito numa área há muitos anos com esse trabalho que nós estamos fazendo desde 1988,
Desde 88 que nós estamos fazendo esse Depois do programa tem até uma coisa para falar para o senhor que o senhor vai gostar. Desde 88. E a gente luta para que o país volte a ser a restauração da monarquia, uma monarquia parlamentar constitucional, onde nas crises de gabinete e nas crises legislativas, o imperador ele pode fechar o Congresso, fechar aquela legislatura, interromper e marcar novas eleições gerais. Sim. Então, nas crises, você pode resolver dessa forma. O que chega a ser mais democrático. E não precisa ter esse trauma todo que nós temos. Nós tivemos agora uma crise na Espanha. O primeiro-ministro não foi acusado de corrupção, mas o partido dele foi acusado de corrupção. O partido dele foi acusado de ter manobrado verba no caixa do partido. E aí, por isso, ele ficou sem moral. Porque a pessoa está, o ministro está identificado com o seu partido. E aí o que aconteceu? Ele renunciou. Ele renunciou e foram marcadas novas eleições e eleito um novo primeiro-ministro. Muito mais rápido. Na Itália teve um agora que se elegeu primeiro-ministro. A Itália é uma república parlamentarista. Sim. A Espanha é uma monarquia parlamentar. Sim. Então, na Itália teve um que assumiu e 3 dias depois teve que renunciar, porque já entrou em crise. O nosso sistema é uma ditadura por tempo certo, né? Se a gente for ver ali, não deixa de ser. É uma ditadura por tempo certo. Então, é um sistema que é muito mais rápido, muito mais ágil, né? E muito mais democrático. E o que aconteceu? A nossa república está indo para o buraco. Nós estamos falidos. Sim, politicamente, nós estamos falidos. E não tem solução, amigo. Então, o que está acontecendo? Lá em 93, no plebiscito, a monarquia auferiu de 8 a 9 milhões de votos. Hoje, nós somos, na militância, 20 milhões de pessoas. Olha como cresceu. Em vantagem até das redes sociais. As redes sociais têm ajudado muito isso. O movimento monárquico cresceu bastante. Cresceu bastante. Inclusive, aqui em Petrópolis tem vários movimentos. Eu achei interessante que, nesse momento, houve uma aproximação, até que... Aí eu vou fugir rapidinho, mas já que entramos nesse assunto, o Luiz Felipe de Bragança, o príncipe seria, né? Eu acho que seria o... Dom Luís, seria o imperador. Não, aí tem o... Não, o Luiz Felipe... O Luiz Felipe agora... O Luiz Felipe, ele esteve aqui no meu programa, inclusive eu entrevistei aqui por ocasião do lançamento do livro dele. O Luiz Felipe, se eu não me engano, é que vem candidato a deputado federal agora, é Ele é candidato a deputado federal pelo partido Bolsonaro. Isso, pelo PSL, Bolsonaro. Ele teve aqui, um pouco antes de passar para o partido do Bolsonaro, do lançamento do livro dele, um livro até bastante interessante. Mas o Luiz Felipe, ele é sobrinho do Dom Luís, que seria, vamos dizer assim, o chefe da Casa Imperial Real do Brasil, que é o Dom Luís de Orleans e Bragança, que é irmão mais velho do pai dele, que é Dom Eudes. Só que o Luís Felipe, ele não é herdeiro, ele não tem, vamos dizer, herança dinasta. Sim. Ele não é dinasta, porque o pai dele renunciou por ele e pelos seus filhos, porque ele casou com uma mulher que não era dinasta. E a família dos Bragança, dos Orleans e Bragança, é uma das famílias mais dinásticas do mundo. Tanto é que dois príncipes, o Dom Luís e o Dom Bertrand, sequer casaram, porque se integraram a essa luta, porque se o Brasil fosse restaurado a monarquia, eles negociariam um casamento dinasta, uma princesa dinasta da Europa, para manter, vamos dizer assim, a dinastia, sim, como toda, manter, vamos dizer, essa herança dinasta. Quer dizer, nós somos hoje uma dinastia mais pura do que a própria Inglaterra. A Inglaterra, eles abdicaram dessa exigência dinasta. Hoje os príncipes da casa de Windsor estão casando hoje com moças que não são de dinasta. A última, vamos falar assim, seriam as plebeias. Pode até ser nobre. Sim, mas fora da dinastia dele. Mas sem nobreza dinasta. A dinastia são aquelas linhas de casamentos em que príncipes dinastas de uma casa casam com princesas dinastas de outras casas. Né? E os Orleans e Bragança mantêm isso, entendeu? Então, até aí, esse patrimônio nós temos.
Até esse patrimônio nós temos. Então, é uma pena realmente que isso aconteça, e nós hoje estamos passando por um período que é um calvário. A nossa democracia hoje é um calvário. Nós todos estamos sofrendo, todos. Desde o jovem da mais tenra idade ao mais idoso, nós estamos sofrendo todos os reflexos de uma democracia mal instalada, mal elaborada, que foi essa Carta de 88. Você quer ver uma coisa? Na Constituição de 46 e naquela da chamada do período do regime militar, que foi a de 67, com a emenda constitucional em 69, lá se dizia o seguinte, que a nossa democracia seria feita pela vontade popular, e não pela... desculpe aí, ó. Nessas horas assim fica até difícil para você desligar o telefone, né? É impressionante isso, cara. É impressionante isso. Eu vou desligar porque senão vai ligar de novo. Bom, então, o que acontece? Lá na Constituição, no primeiro artigo, fala que a nação será, os poderes, né, serão representados através do povo, né? O povo emana o poder. Na Constituição de 88, essa do Estado de Direito, o que aconteceu com ela? Lá no artigo, se não me engano, o artigo 1º, o artigo 5º, diz lá que esse poder emana do povo pelos seus representantes. Então não é mais pelo povo. Lá em 46, em 67, em 69, o poder era direto emanado do povo. Na Constituição de 88, eles privilegiaram os representantes. Deputados, senadores, vereadores. Quer dizer, o poder emana do povo por seus representantes. Então não é mais o povo, são os representantes. Mas é uma Constituição então, que engana. Claro que no dia da eleição nós vamos lá, votamos. Um presidente da República, você quer uma campanha eleitoral para presidente da República, é feita em 2 turnos. Né? Em determinadas circunstâncias, você vai para o segundo turno. E quem é que vai para o segundo turno? Quem seriam os candidatos para o segundo turno? 2, os 2 mais votados. Se você não estiver de acordo com nenhum dos 2, você está fora do processo. Exatamente. Ou você é obrigado a votar num. Então vão 2 de esquerda, você é de direita. Você não tem opção para votar. Você vai votar nos 2 de esquerda. Pô, a mesma coisa, quem é de esquerda, amanhã, se tiverem 2 candidatos de direita, ele não tem uma opção de esquerda para votar. Exato. Ele vai ter que votar no de direita. Quer dizer, então são circunstâncias, é preferível o parlamentarismo, porque aí você vota no seu candidato, você vota na sua corrente ideológica. E lá, depois, eles vão brigar para eleger um primeiro-ministro. Exatamente. Que tem a competência para governar. É interessante. E não fica por um tempo certo, não tem que engolir aquele corrupto, se for o caso, durante 4 anos. É um dia ou 10 anos. Depende. A primeira crise cai. Exatamente. Dilma já teria caído, Temer já teria caído. E Margaret Thatcher ficou um tempão no poder, porque era uma... Porque ela fez um trabalho positivo. Exatamente. Né? Mas e aí? Complementa mais alguma coisa aí, porque eu acho que eu interrompi você. Eu acho que... a gente saiu um pouquinho aqui, mas eu sei que o senhor gosta desse assunto, e é um assunto importante, realmente. Tem sido debatido em âmbito nacional aí. Bom, falou-se da manobra que teria sido feita, o Jamil Sabrá na Câmara, que ele iria votar a favor da cassação. Não acredito nisso, nenhuma hipótese, porque... primeiro que não se posiciona. Eu acredito, se o Jamil Sabrá for para o Facebook falar Paulo Igor e Dudu merecem ser caçados hoje, essa é a minha opinião, se ele for para a rede social, for para a rua e falar isso, aí eu acredito que ele ia votar a favor. Mas não se posicionou, ficou quietinho na dele. É verdade que o irmão dele está lá como presidente, diretor-presidente do PROCON, que é um cargo. E a gente sabe que são 2, que ele e o irmão são totalmente ligados, fazem política juntos. Caso ele fosse votar contra o governo, que é o Paulo Igor, totalmente contra... Se ele fosse votar por uma cassação do governo, o irmão dele já não estaria mais no PROCON.
Pelo amor de Deus, é conversa para o boi dormir, isso aí. Maurinho Branco voltou para a Câmara porque era conveniente para ele, no sentido de que até o dia 30 ele teria que sair. Tem uma lei que foi criada que trata de empresas de economia mista, que é o caso da CPTrans, e de empresas públicas. E aí é uma lei federal, e ela entrou em vigor em 2016, mas deu o prazo de 24 meses para que as empresas de economia mista viessem a se adaptar a ela. Esse prazo se encerraria agora. E ele não mais poderia permanecer na empresa de economia mista, porque essa lei diz que quem tem mandato eletivo, que é o caso do Maurinho Branco, não poderia presidir a empresa de economia mista. Então, o Maurinho Branco voltou, o Jamil saiu para não tomar desgaste, jamais votaria a favor, contra o governo, senão sabe que sofreria tem represálias. uma identificação política não existe com o governo, isso. Né? A não ser que ele tivesse rompido. Mas esse rompimento, pelo menos como você falou, não é explícito. Não é explícito. Não é explícito. E eu entendo que hoje a população, na hora de votar ou na hora de apoiar, tem que apoiar o candidato que tem posicionamento. É verdade. O candidato que fica quietinho na dele... do Bolsonaro, né? Ele sempre se posicionou. Autenticidade. Sempre autêntico. Você tem que olhar olha lá o camarada que está se posicionando. Você tem um monte de vereador aí que não deu um pio sobre a cassação, ficou quietinho. Não vou falar nada. Meu Deus, se posiciona. Você não está representando o povo? Pô, te deram um monte de votos, você está aí para falar, meu filho. Diz aí o que você acha sobre o assunto e se posiciona. Toma uma atitude, né? Felizmente, a Gilda Beatriz, o professor Leandro Azevedo e o Antônio Brito votaram lá a favor da investigação, né? E eu fiz um convite de debate, como eu disse antes, à Câmara de Vereadores, para que houvesse essa conversa, porque o meu objetivo é nitidamente esclarecer os vereadores. Eu quero crer que os vereadores não votaram a favor, eu quero crer, de verdade, doutor Prisco, eu quero crer que os vereadores votaram contra a instauração do processo por não entenderem a estrutura jurídica da coisa. Por erro do jurídico da Câmara. Torcendo que tivessem instruído errado. Eu quero, por isso que eu propus um debate, para que eu fosse lá e pudesse eu explicar para eles pessoalmente, tirar qualquer dúvida. Agora, tá aí, por que não fica nítido, fica claro por que não é uma coisa democrática? Por que nenhum o vereador consultou a Câmara? Mas por que nenhum vereador pediu para conversar comigo? Bom, eu ouvi aqui o cara da Câmara, ouvi o jurídico da Câmara, quero ouvir agora a tua opinião, né, jurídica. Porque a alegação deles foi: nós não somos advogados, a gente não entende de leis, então o jurídico da Câmara deu um parecer no sentido desse, Ué, venha me ouvir também. Ou não é um Estado democrático de direito? Claramente já não é mais, né? Isso aqui já virou uma ditadura política, né? A ditadura do sistema político. O Brasil inteiro está assim. Exatamente. É vergonhoso. E eu espero que isso mude. E espero que eles aceitem o convite. Que mal há, né? Então, espero que aceitem o convite. O convite está feito. Os jornais locais divulgaram aí também o meu convite de debate em relação à Câmara de Vereadores. Eu espero que aceitem. Eu não quero o mal de ninguém. Eu quero ter a oportunidade de esclarecer as coisas, tanto para que a população entenda, quanto para auxiliar no juízo dos vereadores, né? Eu espero que tenham ali vereadores que queiram ouvir o outro lado, né? Então, está feito o convite, eles já sabem disso. Vamos ver se eles aceitam aí, né? Seria democrático, né? Eles aceitarem conversar, né? Perfeito. Daniel, pode... Não, completando. Na verdade, nem um convite, é mais um desafio, né? Porque isso aí é difícil. É complicado isso aí. É um desafio para ver se eles estão capacitados de fato para representar o povo. Como ele disse, se eles disserem que foram de fato instruídos assim pelo jurídico, então está na hora de rever esse jurídico da Câmara Municipal. Porque instruíram de forma equivocada ao extremo. Então é isso aí que eu penso também. Muito bem. Gostaria de colocar mais alguma coisa com relação ao processo e ao procedimento? Bom, eu espero que a coisa ainda ande agora, isso não vai certamente ficar esquecido. Parte recursal, né, que nós não falamos ainda. Você entrou com algum recurso? Tem medidas judiciais cabíveis, mas eu estou avaliando, ainda estou avaliando algumas questões jurídicas e o momento também, porque eu espero que a Câmara aceite esse debate antes de eu
de tomar decisões Tomar essa judiciais. decisão aí. O Daniel quer ingressar com medida judicial. Eu disse para ele que faria também. Seria o quê? Aí um mandado de segurança? Uma ação aí, própria? Eu não vou deixar aqui a receita do bolo. Não vou deixar a receita do bolo para eles, entendeu? Senão, já tivemos até um... No off, depois a gente conversa. Tivemos um manifestante que ele acabou pegando a carona conosco quando nós entramos com essa ação. Então, até integrante, deixar registrado aqui de um partido abortista, né, que não merece a atenção do povo petropolitano, que é um povo conservador, um partido que defende a legalização das drogas e está sempre em prol do criminoso. Então, esse rapaz que integra esse partido, ele acabou... PSOL. PSOL, deixar claro, é o PSOL, um partidozinho que é uma vertente, uma ramificação do PT, um partido imundo, né, com seus ideais, com as suas ideologias. Vamos assim. E uma filial do inferno, né? Exatamente. Mundo, né? Uma filial do inferno. Uma filial do inferno, falou de um forma partido perfeita. demoníaco, né? Justamente. Então, esse garoto ele acabou pegando uma carona na nossa ação. Foi uma ação pouco fundamentada, só que ele queria fazer disso um palanque eleitoral. Bem como o senhor sabe, nós nem estamos usando isso para isso, não tem nada a ver, foi por causa de indignação mesmo sobre a corrupção. Então, que o povo petropolitano acorde com relação a esses atos corruptos e não venha. Eu acho que foi uma boa iniciativa, porque a Câmara tem que ser provocada. Tem que ser provocada. E eles não estão acostumados ao confronto. Exercício da democracia. Exercício da democracia. Exercício maior do que esse não tem. Só que como eles não estão acostumados a esse tipo de confronto. Então eles ficaram ali, foram pegos mesmo, vamos botar aqui para o povo entender, de calça riada, não sabiam como agir e fizeram essa presepada toda aí que deixou todo mundo, né, já mais indignado do que já estava e percebendo de fato de que lados eles estão. Então é essa aí que foi a nossa ideia. Eu acho que um mandado de segurança, que é uma via estreita para você discutir amplamente no tribunal, ou então poderia entrar com uma ação própria, né, para provocar uma manifestação no judiciário sobre a conveniência ou não de instaurar eu isso. instruí o Daniel no sentido de aguardar para ver se eles vão aceitar o debate. Agora tem que ver. Dar mais uma tentativa para o Legislativo da Câmara. Tem que ficar de olho no prazo, né? Porque o mandado de segurança tem prazo. Mas eu não vou dar a receita do bolo aqui, doutor Prício. Depois a gente conversa. O senhor vai saber em primeira mão. Não, eu estou falando, se for o mandado de segurança, sim. teria um prazo. Né? Sim. Se não me engano, 180 ou 120 dias. De olho nos prazos sempre. Mas eu estou dando uma oportunidade para eles aí. E me parece que alguns vereadores aí estão querendo entrar em contato para viabilizar esse debate. Então, ainda não conversei com nenhum deles, mas está rolando um burburinho aí de que alguns vereadores estão colocando a mão na consciência e querendo fazer a realização do debate. Porque realmente aqui, agora falando com o público, né, pegou muito mal. Pegou muito mal a reação. Eu, como jornalista, que sinto a pressão no dia a dia vamos dizer assim, do sentimento, né, do público e do povo de uma forma geral, porque as pessoas me param na rua para conversar, trocar ideia. Então, eu tenho sentido o termômetro, né? A indignação é muito grande. A indignação realmente é muito grande, porque me pareceu uma atitude politicamente covarde, uma atitude sem dignidade, extremamente indigna. Eu entendo até que, uma vez instaurado o processo, poder-se-ia examinar isso com mais profundidade e, naturalmente, um ou outro vereador, ou a maioria, entender pela não cassação, desde que seja com um argumento fundamentado, seria uma atitude digna dos vereadores. Agora, essa atitude covarde, eu não acredito. A política em Petrópolis, isso não é de hoje. Ela tem pecado pela omissão. Eu cito aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte: às vezes eu encontro com certos políticos na rua, políticos com mandato e políticos sem mandato. Convido-os para vir aqui. Eu pouco falo da política municipal porque as pessoas não querem vir aqui. Elas têm medo de vir aqui para falar sobre... não me comprometa, eu não quero falar. Eu já convidei várias pessoas, assessores de vereadores, já convidei, gente competente. Tem medo de vir aqui.
O senhor falou teve um vereador... Omissão por comissão, entre aspas. Vamos falar assim, que é mais interessante. E tem vereador que um dia foi criticado publicamente por uma atitude que ele tomou, uma frase que ele deu. Eu fui lá falar com ele. Eu sou fulano, o meu programa está à disposição para que você possa esclarecer as suas razões. Não quero ir, quer dizer. Essa atitude... Sou Márcio Arruda. Eu não vou citar nomes aqui. Essa atitude me deixa indignado, porque, afinal de contas, eles são representantes do município, do povo. Quer dizer, eles, a princípio, teriam um interesse maior em lidar com as coisas da municipalidade. Nós temos um município, só para ter uma ideia, como é que essa demanda que você entrou, Daniel, ela é importante, porque você está provocando aí uma situação política que até então não se provocava em Petrópolis. Sim, eu, no passado, fiz isso contra o Gratacós e contra o Sérgio Fadel. Eu pedi a cassação do Sérgio Fadel na época. Que interessante. E pedi também contra o Gratacós, porque no governo dele ele deu apoio explícito ao Sérgio Fadel, e eu entrei também com um processo criminal eleitoral contra ele. Né? Eu sofri horrores por causa disso. Né? Até que uma decisão, tudo provado, embora negado aqui embaixo, e o tribunal dizer lá no TRE, olha, eu até admitimos que houve irregularidade, mas já passou muito tempo, então vamos deixar como está. Qual é a decisão do TRE? Impressionante, impressionante. Então, quer dizer, esse tipo de covardia é uma coisa que realmente indigna, porque Petrópolis está acéfala politicamente, nós não temos dinheiro para fazer nada, nem para fazer uma obrinha, nem para fazer um asfalto, para nada. Os diretores lá do Centro de Cultura param o carro na calçada, agora passam até um cadeado, fizeram da calçada e da entrada de 2 salas que eles desativaram para poder fazer o estacionamento particular deles. Eu tenho falado sobre isso. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Tenho tirado fotografia e mostrado aqui no meu programa. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu tenho 2 minutos e 25 segundos de programa. Passo a palavra a vocês para aí as alegações finais de vocês, tá? Começando aí pelo próprio Daniel. Bom, as alegações finais aqui, deixar claro aí para quem assiste, para o Otávio Sampaio e para o senhor, por conta desse tipo de atitude que nós tomamos, sofremos retaliações, ameaças e tudo mais, deixar claro aqui o homem a que todos temem pelo poder não é mais perigoso do que aquele a que nada teme. Então não adianta me ligar, não adianta mandar mensagem, falar que vai me prejudicar no meu trabalho ou que vai me perseguir nas ruas. São homens como eu que prendem homens como estes aí. Então eu jamais teria medo de retaliação política alguma. E a minha cara está aqui, está limpa. Se quiser vir, Daniel Silveira, pode falar à vontade, pode debater, como pode até tentar me mostrar o poder, que eu não, lamentavelmente para vocês, eu não tenho medo desse tipo de ameaça. Então, só deixar essa declaração aqui abertamente ao público aí, para todo mundo que quiser fazer a gracinha comigo, que estão tentando fazer. Ok, Daniel, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Passo a palavra agora ao doutor Otávio Sampaio para as suas conclusões. Então, eu agradeço o convite. É sempre bom estar aqui contigo nesse programa, eu gosto demais. Queria deixar um recado para o Petropolitano, o munícipe aqui, Petropolitano. Pessoal, se engaja. Se o Petropolitano ficar morto, não fizer nada, não pensar, não pesquisar na hora de votar, não ficar de olho em quem é pilantra, em quem é corrupto, Petrópolis vai afundar mais, vai prejudicar a tua vida. Ninguém mais vai ser prejudicado. O político vai sair feliz. O prejudicado, no final das contas, é você, é teu filho, é teu neto, e essa cidade linda que é Petrópolis, uma cidade com uma história incrível. E eu sou apaixonado por Petrópolis. Pô, não vamos deixar acabar com Petrópolis, não. Meu recado é esse. É para você, petropolitano comum. Você que tem uma padaria, você que vende bala, qualquer cidadão, você é petropolitano. Vamos defender a nossa cidade. Obrigado. Ok, Otávio. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Cabo Daniel Silveira, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e o advogado Otávio Sampaio, com participação, militância política também na nossa cidade. Quero aqui agradecer ao nosso público o privilégio dessa audiência e renovando aqui meu compromisso para a semana que vem
na próxima quinta-feira teremos uma nova atração. Não esqueçam que esse programa de hoje terá reprise no domingo, a partir de 9 horas da manhã. Uma boa noite para todos e até lá.